Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia 24/6/2026. E hoje nós estamos no livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos dar sequência ao verso de número 6, que diz assim: E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Nós estamos vendo aqui sobre o fundamento do livro de Tessalonicenses, falar sobre o estilo de vida de gratificação, o verdadeiro estilo de vida que Deus tem nos céus, na ambiência dele nos céus, e que ele preparou para a terra para todo o homem, todo ser humano que escolher viver diante da face dele, sendo um filho dele, vivendo para ele e se tornando herdeiro que adota as características dele em todo o seu viver, ok? Então nós estamos observando que a graça, ela é um motivo de gratificação diante de Deus por duas questões. Primeiro, pela manutenção, que gera gratificação, e também pelo próprio agradecimento, ou seja, um coração que se abriu para aquilo que está cada dia contribuindo para a manutenção, e por ser parte da manutenção se sente grato, realizado, e é um agente que gera a graça, ele gera a gratificação por meio da manutenção. Hoje nós vamos falar de 2 pontos interessantes. Vamos voltar um pouquinho para entendermos um pouco esse estilo de gratificação. Quando Deus criou todas as coisas, a Bíblia diz que em 6 dias ele trabalhou, ele criou, ele dedicou tempo para a criatividade dele, e no 7º dia ele descansou. E a palavra descanso não foi só o repouso das energias, né, o cansaço dele do esforço com o qual foi feito todas as coisas, mas o fator de parar para admirar, apreciar e desfrutar aquilo que fez. De certa forma, esse processo de parar para apreciar, para reaver aquilo que fez, para desfrutar daquilo que foi feito, é um processo que facilita e alarga o estilo de vida de a gratificação, do agradecimento. O estilo de vida de recepção interna, a recepção do interior em ser um indivíduo com gratificação em tudo que faz. De verdade, Deus não quer que a gente passe o dia pensando nos defeitos. O defeito das coisas, os defeitos das áreas, os defeitos das pessoas, o defeito da rotina, o defeito do que fazemos, o nosso próprio defeito, o defeito do nosso irmão do lado, o defeito do parente, o defeito do vizinho, o defeito de seja lá quem for. Nossa mente, nosso estilo de preparação que Deus nos formou, não foi para acatar aquilo que é bloqueio mental. Defeito, ele gera um bloqueio mental na mente do indivíduo, seja um defeito do próprio indivíduo ou de algo, uma área, um tema específico ou alguém específico. Quando você passa muito tempo pensando no problema, pensando no defeito, pensando numa área defeituosa, você sempre tem dificuldade de avançar, porque a sua mente está somando fragmentos e frações de bloqueios que ela, com um processo de continuidade, de lembrança, né? Às vezes a gente levanta e o costume da mente comum é dedicar uma meditação a respeito dos problemas. A gente dedica um tempo
às vezes pensando nos defeitos, pensando nas falhas. E aquilo parece que, de certa forma, está, né, correto mentalmente de forma humana, um assunto como se fosse responsável pensar nos defeitos, mas de verdade aquilo está influenciando, trazendo enfermidades para o próprio processo nosso mental de lidar com as coisas e também de ajudarmos as pessoas a lidar com os seus próprios desafios. Se a mente fica constantemente em tudo que faz, em tudo que realiza, em tudo que se esforça, em tudo que se dedica, em tudo que está criando, jogando defeito no que está fazendo, jogando defeito em si próprio ou jogando defeito ao redor, ela está acentuando aquilo que atrapalha o livre processo de desenvolvimento. Não só da parte externa física, mas também da parte tanto física, né, quanto espiritual, no fator de que Deus nos fez e nos criou para sermos motivados à manutenção, ao trono da graça, à disposição de manter. Deus nos criou para nós estarmos agradecendo. Deus nos fez pensando em que nós constantemente estaríamos num processo de gratificação. E para isso acontecer, tem que ter manutenção. Sem manutenção não tem gratificação. E aí nós começamos a observar que a gratificação, ela é dois processos: o de fazer e o de desfrutar. Você vai criando e motivando e somando no processo de manter, e ao mesmo tempo aquilo que chega para você para auxiliar o próprio processo de manutenção, você vai agradecendo. Então o coração começa a ficar aberto para constantemente estar entendendo que todo movimento está auxiliando o processo de gratificação dentro de nós. Agora, por que mais Deus realmente pensou no estilo de vida, né, de tudo que é o ambiente onde ele habita e também daqueles com os quais ele chama para ser seus herdeiros, seus filhos adotados por ele, herdeiros com direito aos céus? Por que temos que viver uma vida agradecendo, expressando gratificação, mantendo para que a gratificação continue existindo e vivendo uma vida onde a gente pense naquilo que é a manutenção e não nos defeitos, aquilo que é as qualidades de manutenção das pessoas que estão auxiliando a própria paz, a manutenção daquilo que fazem e com isso gerando também gratificação, razões, motivos, inspirações de gratificação. Ou a nossa mente diante de Deus, ela se ocupa com defeitos, ou a nossa mente se ocupa com gratificação. Porque se trata de desenvolvimento, de saúde e também de um estilo de vida que vai cada dia acrescentar um reforço a um bom desempenho, seja de que área for, de que tema for, de que circunstância for e pessoa e indivíduo que for, ok? Agora, uma das razões que Deus ele trouxe para nós e no ambiente dele, se existe e vive a gratificação, é a razão do porquê realmente ele criou isso. Diz aqui, ó, verso 4, a gente pode voltar um pouquinho, diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Nós já estudamos, você pode verificar esse versículo no canal de Tessalonicenses, verso 4, capítulo 1. Mas, de verdade, Deus, vamos reforçar mais um pouquinho, Deus estabeleceu um estilo de desfrutar a vida, não só trabalhar, mas
nós estarmos cada dia observando aquilo que é a recepção do nosso coração em querer manutenção, querer restituição, querer arrumar, querer organizar, querer manter, para continuamente querer agradecer e, com esse agradecimento, receber a paz da manutenção. Isso é o estilo de vida do cristão e daquele que vai buscando a Deus. Por quê? Porque tanto nós, como todos aqueles que estão ao nosso redor, diz aqui a palavra, são amados de Deus. Porque é que tem que manter tudo? Porque você e aqueles que existem ao seu lado, seres vivos, humanos, são amados de Deus. Por que razão que a manutenção, o trono da graça, tem que estar em ativa e nós devemos estar cooperando com a manutenção? Porque somos amados de Deus. Se você recebe um parente muito querido de alguém, ou de uma pessoa muito querida sua, você tenta tratar o melhor possível, porque aquela pessoa é querida de alguém que você considera. Da mesma forma, quando Deus diz, olha, mantenha a graça, enchei-vos da graça, da gratificação e manutenção, porque vós sois e porque estão ao vosso lado os amados de Deus. Quando entendemos que as pessoas elas são amadas de Deus e que nós somos amados de Deus, onde está um amado de Deus, ele precisa de manutenção. Onde tem alguém amado de Deus, precisa haver toda a assistência necessária que aquela pessoa está necessitando. Aliás, por quê? Porque ela é importante. Por que ela é importante? Porque ela é uma amada de Deus. Porque ele é um amado de Deus. Se nós começarmos a entender que as pessoas são amados de Deus e que nós convivemos com amados de Deus e que nós próprios também somos amados de Deus, nós não somos pessoas apenas, mais um mero mortal na fila do pão. Nós não somos melhores que os outros, mas Deus nos deu um amor de forma que nós venhamos a treinar-nos o que é a consideração por aquilo que ele fez. E aí começa nós considerarmos a nós não medindo, comparações entre nós e os outros, não, mas cuidarmos de todo o recurso de manutenção que nós precisamos e a manutenção do próximo, porque ao nosso redor vivem os amados de Deus. E nós próprios também já somos aliados com Deus de coração, espírito, alma e corpo, a ser e somos ativamente amados de Deus. Então, como vive um amado de Deus? Como mantém um amado de Deus? Como é a conservação e a manutenção do amado de Deus? Com todo o processo de completude de manutenção. Toda a graça. Então, Deus começa a despertar os seus filhos para gostar de restituir, gostar da ressurreição, gostar da restituição, gostar da manutenção, gostar da graça, gostar do favor merecido que Deus enviou do céu para nós, e nós somos agentes que também começamos a facilitar para outros, porque nós temos não só a graça, somos agentes da graça de Deus, mas porque entendemos o que é conviver e viver diante dos amados de Deus. E quando você olha para alguém, você vê um amado, você não consegue ver um defeito. Ele pode ter, você até sabe que ele tem. Mas quando você olha com a consideração que Deus tem, é um amado de Deus que está na sua frente. E aí você não pensa, não tem tempo para você pensar no defeito. Você vai
procurar auxiliar a manutenção daquela pessoa, porque você sabe que ela é amada de Deus. E quando o exercício e a prática da manutenção ela é contínua, o que Deus faz? Deus começa a permitir o segundo processo de fruto da manutenção, que é a gratificação, e não só a gratificação, mas a paz da graça de Deus no ambiente, no espaço, no local. E quando essa graça ela começa a motivar mais ações de manutenção, mais ações de graça, plena convicção da palavra, e aí uns e com os outros começam a participar do trabalho da graça de Deus, o trabalho da manutenção para gerar gratificação. E a gratificação, ela entra num processo muito parecido com a gentileza. Nós vamos falar mais para frente, mas não é só a gentileza. Ela começa a entrar num processo, como o Tiago diz, aquele que é sábio vai demonstrar e demonstra pelo seu tratamento. Tiago, capítulo, acho que 4, 5, entre o 3 e o 5, ele fala sobre as características da sabedoria, que é paciente, que é moderada e assim por diante. Porque o tratamento refinado, que significa o processo de gratificação de uns com os outros, ele causa um bom tratamento, é o fruto da graça, olhar de uns para com os outros e agradecer. Da mesma forma que o coração de Deus olhava para tudo que ele criou no sétimo dia e ele desfrutou, e ele viu que era bom e ele agradeceu, ele não ficou procurando defeito. Ah, peraí, eu já fiz tudo, agora deixa eu ver os defeitos para mim arrancar os defeitos. Não. Ele foi desfrutar, ele foi ver que era bom. Da mesma forma, nós precisamos olhar as pessoas, olhar os nossos ambientes, olhar a nossa vida e ver o que é bom. Não é para a gente ser cego aos problemas, não. Os desafios vêm justamente para nós trazermos uma solução. Nós somos agentes da luz de Deus, solução e saída. Mas isso não é para ofuscar a base. Os defeitos, as faltas e as falhas não é para ser maior do que a verdadeira origem que Deus nos criou. Nós somos criados para manutenção. Nós somos criados para gratificação. Nós somos criados para olhar aquilo que é bom, para entender a qualidade e o esforço do nosso trabalho. Nós somos criados para valorizar, assim como Deus, que trabalhou 6 dias e no sétimo descansou, valorizou e desfrutou do que fez. Ele olhou para aquilo que foi feito e deu qualidade para aquilo. Então nós precisamos não desprezar os outros e comparar, mas olhar para aquilo que foi feito da nossa parte, independente se foi pouco ou não, mas fazer como Deus, desfrutar do que fizemos e viu Deus que era bom, né? E sermos gratos, ter o processo da gratificação naquilo que foi feito, nos mínimos detalhes do que a gente faz em todo dia. Assim como Deus parou tudo e viu que era bom, nós precisamos olhar as coisas, as pessoas, as circunstâncias e precisamos causar esse mesmo processo de gratificação, de bom tratamento, olhar e ver o que é bom nas pessoas, olhar e ver o que é bom nas coisas, olhar e ver o que é bom nas circunstâncias, olhar e ver o que é bom nos desafios, porque tudo está construindo um processo de motivação e graça de Deus na nossa vida e na vida de tudo aquilo que está ao nosso redor. E nesse processo a manutenção cresce, mais manutenção, mais gratificação, mais manutenção, mais paz, e o amor, que é o cuidar, começa a se estabelecer. Porque somos motivados a amar, porque vemos o que é bom
e nos alimentamos a mente, a alma, daquilo que é bom diante dos nossos olhos, diante dos olhos da nossa alma, e começamos a alimentar o nosso espírito daquilo que é a gratificação, o tratamento da sabedoria, vivemos o que é o processo de gratificação, ok? E dando sequência, então, Paulo continua dizendo: vós vos tornaste nossos imitadores, mostrando que, assim como Paulo se esforçava na manutenção e na gratificação, agora aqueles tessalonicenses, os irmãos, estavam treinados nisso. E diz: vocês são imitadores nossos pelas obras de manutenção e agradecimento da graça, e são imitadores do Senhor Jesus. Senhor significa administrador. A manutenção, ela é uma administração cuidadosa sobre aquilo que fazemos. Então, vós sois imitadores do Senhor, o administrador da nossa vida, que é o Senhor, que nos inspira a manter, que nos inspira a cuidar, recebendo a palavra. Como que vem essa motivação de toda manutenção? Pela palavra de Deus. A palavra nos enche, a palavra nos mostra a razão do porquê que nós mantemos. Mantemos porque somos amados de Deus. Quem é amado de Deus tem que estar inteiro, completo, com as coisas no lugar direitinho, bem vestido, bem cuidado, bem ajeitadinho, porque ele é um amado de Deus. Quando a gente encontra na nossa frente, diante de nós, no nosso caminho, um amado de Deus, a gente também cuida direitinho, a gente protege, a gente ampara, a gente auxilia. Por quê? Porque diante de nós, no nosso caminho, existe, Deus colocou, Deus nos deu amados de Deus para nós considerarmos, cuidarmos, auxiliarmos na manutenção, independente qual seja a área, e somarmos uns com os outros, porque somos e estamos com amados de Deus. Esse é o entendimento verídico do porquê temos que nos levantar para restituição e para manutenção. Porque nós estamos convivendo com genuínos, íntegros, inteiros, amados de Deus. Pessoas com as quais Deus derramou seu sangue, deu sua vida e nos ensinou a considerar uns aos outros amados de Deus. Ok? Então, vós vos tornaste nossos imitadores, Paulo falou, da graça, da manutenção e gratificação, imitadores também do Senhor, administrador, recebendo toda a palavra da instrução de Deus. Aí diz aqui, em muita tribulação. Às vezes a gente pensa que as coisas boas, pensar no que é bom é só quando a maré tá boa, né? Mas de verdade há tanto poder no estilo de vida de gratificação, não um estilo vazio, é realmente aquele indivíduo que se esforça para manter, e aquilo que ele mantém, ele vive a organização que é aquilo que ele manteve, e ele é grato, feliz por aquele processo de manutenção. E aí diz aqui, recebendo a palavra mesmo em muita tribulação. Receber a palavra, receber a orientação de Deus, que nós precisamos viver a graça, precisamos nos esforçar para manter. E mesmo na tribulação nós podemos receber todo esse modo, consideração de Deus e vida de manutenção para gerar gratificação. E aí vencemos a tribulação com, diz aqui, a alegria do Espírito. Recebemos a palavra que nos direciona mesmo no tempo de muita tribulação.
e começamos a receber a alegria do Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo se alegra na tribulação. Como é que ele se alegra? Diz aqui, né? Recebendo a palavra em muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode se alegrar num período de tribulação? Porque ele sabe a ferramenta que vence a tribulação. Tribulação é uma agitação e turbulência que acontece por causa de uma inquietação no pensamento humano, seja de que causa for e de que assunto for. Um indivíduo, um ser se inquieta e por causa da inquietação mental, ele acaba se agitando e passando uma turbulência. E isso desencadeia, muitas vezes, pode desencadear uma tribulação. Porém, diz aqui, quando há isso, o Espírito Santo, tendo a liberdade da nossa parte de manutenção e gratificação, ele nos envia a alegria, porque vencemos, inclusive, fases de turbulências, fases de muita tribulação, como? Com a graça. O que é a graça? Manutenção e gratificação. Eu só agradeço se eu mantenho, e se eu mantenho, existe paz e existe gratificação. Quando existe gratificação, existe o processo de realmente estarmos considerando todo o cuidado dos amados de Deus e também considerando o bom tratamento diante de Deus com o coração aberto em gratificação. Amém? E aí a alegria, o gozo do Espírito Santo, ele enche a nossa vida, o nosso ambiente por causa da manutenção e a paz, e toda a tribulação, ela é vencida. E às vezes vencer a tribulação não é que fazer ela parar, mas é passar o tempo dela até que ela se vá. E passar bem, passar com manutenção, passar com paz e com a alegria que a paz produz em nós, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.